Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre meios de intervenção no ambiente escolar para lidar com alunos autistas. Bom, embora toda criança com autismo tenha necessidade e comportamentos únicos, é importante que o professor entenda os tipos gerais de preocupações que eles provavelmente encontrarão. Existem muitos desafios na inclusão escolar, sendo que a maioria deles estão relacionados ao comportamento e à comunicação das crianças com autismo. Pessoal, nesta aula nós vamos falar sobre aspectos comuns no TEA que os professores precisam conhecer para serem capazes de superar os desafios da inclusão do autismo. Quais são os desafios da inclusão do autismo? Vamos falar sobre isso. Primeiro, é necessário listar aqui algumas características, comuns aí no TEA. O transtorno do espectro autista, ele pode interferir no processo de inclusão. No entanto, é importante ressaltar que cada criança é única e é fundamental ter isso em mente quando falamos em inclusão. Aspectos gerais do transtorno ajudam os professores a compreenderem melhor seus alunos com autismo e a buscarem ali estratégias de intervenção para superar as dificuldades que surgem no caminho. Atrasos no processamento cognitivo. Pessoal, atrasos nesse processamento não devem ser confundidos com a falta de inteligência, pois não tem a ver com a capacidade de incorporar e também de avaliar ali informações. Os atrasos no processamento da linguagem têm base neurológica, o que faz com que as crianças com autismo eles tenham dificuldades em compreender a linguagem verbal e também a não verbal. Os problemas de processamento são semelhantes à maneira como funcionamos quando aprendemos uma nova língua. Enquanto ouvimos um falante nativo conversar, temos que traduzir as palavras e assim perdemos muito do que é dito. O mesmo ocorre com o autismo. Em uma sala de aula, os atrasos no processamento representam uma barreira, tanto no aprendizado quanto nas interações sociais. Quando a criança com TEA é chamada pelo professor, ele deve esperar o tempo da criança para responder, sem pressioná-la. Estratégias de intervenção. Dê ao aluno o tempo necessário para processar uma pergunta antes de esperar uma resposta. Alguns aprendem métodos para ganhar o tempo necessário para responder, como repetir a pergunta, pedir um tempo ou levantar o dedo para indicar o que estão pensando. Para as aulas orais, os alunos podem ter a permissão para usar o dispositivo de gravação ou receber notas resumidas posteriormente. E as dificuldades na percepção sensorial? Vamos falar um pouco sobre isso, pessoal, porque uma criança com autismo, ela pode ser sensível a certos sons, sabores e texturas, ter pouco senso de equilíbrio ou falta de percepção de profundidade. Até mesmo o arranhar de um lápis ali no papel, pode deixá-la nervosa. Estratégias de intervenção. Olha lá, o professor pode conversar com o aluno e pedir a ele que lhe diga o que incomoda. Ao fazer isso, aprende a evitar muitos problemas que interferem na aprendizagem. Vamos para a próxima dificuldade, que é a dificuldade nas interações sociais. Os déficits nas habilidades sociais ali das crianças com autismo, eles podem fazer com que elas se isolem das demais. No entanto, a sala de aula é o cenário perfeito para adquirir e praticar essas habilidades. O professor ele deve promover, encorajar a tolerância e o envolvimento de outros alunos para ajudar a criança com autismo a socializar. As dificuldades de interação social podem surgir porque a criança não consegue muitas vezes expressar suas emoções e sentimentos, nem perceber e saber como reagir às dos outros. Com o tempo e com o incentivo correto e consciente, elas podem aprender a moderar a sua fala e também a se comunicar. Dificuldades nas habilidades motoras, pessoal.
As possíveis dificuldades nas habilidades motoras podem se materializar na caligrafia, por exemplo. Forçar uma criança ou forçar a criança nunca é uma boa solução, mas sim buscar apoio profissional, como um terapeuta ocupacional, para ensiná-la a adquirir as habilidades necessárias para segurar o lápis e escrever. Os alunos com TEA também precisam de mais incentivo para participar das atividades físicas, onde a coordenação motora é necessária. Nessa situação é importante reforçar toda e qualquer tentativa da criança para participar, incentivando-a e ajudando-a a inserir no grupo. Uma outra forma dos pais e professores lidarem com os alunos com autismo é aprender técnicas básicas para motivar as crianças a superar várias barreiras. Os professores, eles podem contar com os profissionais que atendem a criança fora da escola, como o terapeuta ocupacional, para aprender algumas também técnicas e usá-las em sala de aula. Da mesma forma, o constante contato com a família do aluno com autismo é essencial para encontrar as melhores estratégias de intervenção e superar então os desafios da inclusão escolar. É importante conhecer os aspectos comuns do TEA, mas é receber, cada criança e percebê-la como única. Somente a prática pedagógica, o dia a dia, é que vai fornecer os elementos que o professor precisa para superar os desafios da inclusão do autismo. Ele deve encarar a missão de ensinar o seu aluno, assim como qualquer outra criança, respeitando suas dificuldades e considerando suas habilidades. Certo, pessoal? Até mais!